E aí, pessoal, estão gostando das nossas aulas de administração? Espero que sim, porque nós estamos de volta aqui para ter a parte 4 da nossa aula do tópico 1, que é a introdução à elaboração de projetos aquícolas. Então, na aula passada nós vimos a parte de planejamento, né? E nessa aula agora nós iremos abordar a parte de implementação. Lembrando que dentre as funções do administrador, nós vamos ter que é necessário que faça-se a definição dos objetivos e metas, depois o planejamento, a implementação e o controle do processo produtivo. Então, nessa sequência, nós iremos agora conversar sobre a implementação de tudo que foi visto na fase de planejamento, aí, nas etapas anteriores aí, na elaboração do nosso projeto aquícola. Então, a implementação, pessoal, é a segunda maior função da administração e nós iremos implementar as estratégias estabelecidas durante o nosso planejamento, tá? Então, essa função, ela envolve o que basicamente? Primeiro, a seleção de recursos humanos, tá? E materiais necessários para a realização das nossas tarefas. Detalhe, pessoal, nós iremos selecionar o que foi a quantificação, né, desses recursos humanos, desses materiais. Tudo foi feito aonde? Na fase de planejamento. Nós iremos agora fazer a parte da seleção, no caso de recursos humanos e produtos a serem, por exemplo, adquiridos durante aí o processo produtivo, tá? Então, a organização dos trabalhos ela envolve a organização dos trabalhos, né, de forma que todos os serviços sejam executados de forma correta, havendo sempre a supervisão das atividades desenvolvidas. E aí eu queria que vocês entendessem o que é a questão dessa supervisão das atividades. Então eu trago para vocês uma dica muito importante, né? O nosso bonequinho da dica está aí, e ele fala o seguinte: a função da administração de empreendimentos aquícolas, ela nunca pode ser separada das atividades técnicas, tá? E aí eu digo, como é que você vai gerenciar alguma coisa sem você saber como se faz? Eu vou trazer um exemplo para vocês bem real de uma fazenda de camarão que eu visitei quando ela estava sendo implementada. Ou seja, o projeto era belíssimo, todo o planejamento tinha sido feito e eles estavam na fase de construção e implementação do projeto como um todo. Em um dado momento, o administrador da fazenda, que era um grande administrador de empresas, mas que de camarão, até aquele momento, ele não sabia de nada. Só entendia mesmo ele ali óleo, molho branco, isso aí ele entendia. Mas da produção realmente ele não entendia. E era uma fazenda que contava com um sistema de despesca com máquina. Hoje a despesca com máquina, né, aquelas máquinas com parafuso sem fim e tal, já é um ponto pacífico, já é conhecido, nem todas as fazendas utilizam, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E naquela época eles tinham adquirido uma máquina para fazer a despesca, e no momento conversando com ele, ele falou: não, Davi, hoje aqui meu custo só para montar essa estrutura toda, para começar a despesca, isso sem falar em mão de obra, né, é só para montar, armar as luzes, mobilizar a máquina para o local e tudo mais. Na época, há mais de 10 anos atrás, né, ele me falou que custava em torno de R$700. E eu disse: meu amigo, e se durante a despesca houver algum problema? Ele disse: uma vez que eu abro a comporta, o camarão ele sai todo de uma vez. Eu falei: mas não vai poder ocorrer algum problema durante a despesca? Ele disse: para compensar meu custo, uma vez que eu abro a comporta, a despesca ocorre. E eu falei: olha, nem sempre você vai conseguir despescar seu camarão. Pode ser que durante a sua despesca haja um problema, como por exemplo uma muda generalizada do camarão do seu viveiro. E aí você vai ter que parar a despesca, porque não é inteligente despescar o camarão quando ele está em muda. Primeiro, o valor de mercado do produto cai bastante, você tem um camarão mole, né? Segundo, muitas vezes esse camarão mole ele não chega nem a descer na água que está saindo pela comporta do viveiro, ele fica na lama. E terceiro, vamos fazer conta, o camarão perde 15% do seu peso na hora que ele está em muda. Então, se você vai jogar aí um viveiro que produz aí, vamos dizer, 10 mil quilos de camarão, quanto é que é 15% desse peso? Com certeza compensa a logística que ele dizia custar R$700. E ele olhou para mim e disse: não, mas isso não acontece. E
Às vezes até parece praga, mas não é praga, é conhecimento técnico. Pouco tempo depois ele foi fazer uma despesca e o camarão mudou todo no começo da despesca. E quando eu fiz uma outra visita à fazenda, ele falou: Davi, eu tive que parar a despesca, porque a máquina, ela começou a moer o camarão mole. A máquina não estava dando o rendimento correto da despesca. E o pior, o camarão não estava saindo. Então ele teve que botar o rabo entre as pernas e admitir que estava errado. Isso é um ponto de glória para mim? Não, é simplesmente a questão de dizer assim, não tem como administrar um empreendimento sem você conhecer a parte técnica. E não falo só de camarão. Isso que nós estamos vendo, a gente pode utilizar em inúmeros setores aí produtivos. Pode ser camarão, pode ser peixe, pode ser cultivo de hortaliças, por exemplo, pode ser qualquer setor produtivo. Então não tem como nós afastarmos a parte administrativa da parte técnica, né? Hoje ele é um cara muito experimentado, já aprendeu bastante sobre o setor de camarão, mas na época, infelizmente, ele não entendia de camarão, apesar de ser um bom administrador. E aí, pessoal, nós vamos ver que dentro da implementação, mais que o trabalho físico, a implementação envolve a avaliação do desempenho dos funcionários, bem como dos administradores. Você tem que avaliar o desempenho da sua equipe. A elaboração dos procedimentos rotineiros, tá? Que é um outro ponto muito importante dentro da implementação, ela facilita a rotina operacional de qualquer empreendimento aquícola. E novamente eu chamo a atenção, não somente de qualquer empreendimento aquícola, em todo sistema produtivo, você estabelecer os procedimentos rotineiros vai te ajudar na gestão dessa atividade que você está se propondo a gerir. Então, a definição das atividades rotineiras, ela é útil de quê? No sentido de evitar desperdício de tempo, né, na solução de problemas rotineiros que possam vir a ocorrer e servem como instrumento rápido de comunicação entre as pessoas envolvidas no seu processo produtivo. Eu não entendi direito o que você quis dizer com isso. Vamos ver alguns exemplos e vocês vão captar exatamente o porquê dessa questão aí das atividades rotineiras e como ela ajuda no processo de solução dos problemas, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês de atividade rotineira é o protocolo de alimentação de gaiolas de cultivo em tanque-rede, né? Então, nós temos aqui uma imagem belíssima de uma fazenda de cultivo de tilápia em tanque-rede, e os tanques-redes eles têm que ser alimentados todos os dias, né? E dependendo da fase de cultivo, eles são alimentados de 3, às vezes até 8 vezes por dia. Então o que acontece? Eu já gerenciei fazenda de peixe e eu toda semana fazia o protocolo de alimentação de cada fileira dessa. Então eu tinha um arraçoador para cada fileira. Não é a imagem dessa fazenda aqui eu trabalhava, isso aqui é só um exemplo. Então vamos pegar o exemplo dessa primeira fileira 1, tá? Então eu tinha, por exemplo, o Zezinho, que ele era o responsável, semelhante a esse rapaz aqui, ó, que vai na canoa fazendo a alimentação. Imagem muito bonita, diga-se de passagem. Então eu sabia que o Zezinho, ele era responsável pela corda 1. Ele ia alimentar a corda 1. E não somente fazer a alimentação. Sempre durante a manhã, quando ele vai fazer a alimentação, ele retira, por exemplo, alguma mortalidade que tenha ocorrido durante a noite aí na minha gaiola. Já a fileira 2 era o seu Chico, ficava responsável por essa fileira. E assim ia, cada fileira tinha um responsável. E cada gaiola dessa, ela tem uma quantidade de ração específica que ela vai consumir, né? Baseada em quem? O número de peixes e o peso médio do animal. Então, muitas vezes a gaiola 1, né, da fileira 1, está comendo uma quantidade diferente da gaiola 4 da fileira 1. Então, nós tínhamos que fazer a observação, tá, de quanto cada uma dessas gaiolas ia consumir de ração. Eu fazia o plano de alimentação e o funcionário ia fazer a alimentação. Como eu já sabia quem era o responsável por cada fileira, de vez em quando eu pegava o barquinho e ia passar ali pelo meio das gaiolas e observar como é que estavam as gaiolas. E, por exemplo, observava, vamos supor que essa gaiola aqui, ela estivesse com seus comedouros, né, digamos assim, com problema, né? O comedouro é uma tela que ela está ali no meio da gaiola, que ela vai mais ou menos de 20 centímetros debaixo d'água e 20 centímetros para cima. Você joga a ração ali no meio e ela evita que a ração saia
de dentro da gaiola. Ela é uma tela de abertura de malha bem menor que a da gaiola. Então, se você não utiliza comedor na gaiola, quando você joga ração, muitas vezes com frenesi alimentar dos peixes, como a gente vê aqui na imagem, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de frenesi alimentar. Você joga a ração e os peixes todos vão se batendo ali querendo consumir essa ração. E aí cria uma corrente de água e muitas vezes a ração sai pela tela do tanque-rede. Eu não queria um único grão saindo de dentro do meu tanque-rede. Por quê? Porque ração é o item mais caro do sistema produtivo. Então eu via uma gaiola ou outra com um comedor mal arrumado, baixo, rasgado. E aí eu ia perguntar, quem é que fica nessa fileira? Não era necessário, porque eu já tinha especificado quem era o responsável por cada fileira, e eu ia exatamente naquela pessoa e dizer, olha, o seu comedouro da sua fileira está rasgado, troque aquele comedouro. Ou ia, por exemplo, no funcionário da fileirão e dizer, olha, nós temos muita mortalidade dentro daquele tanque-rede, você não fez a limpeza? Enfim, você consegue rapidamente identificar a partir daquele problema, quem é o responsável por aquele problema, ou mesmo quem é o responsável por sanar aquele problema. Compreender o que é o lance da atividade rotineira? Acho que sim, né? Mas mesmo assim nós vamos insistir e vamos trazer um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo muito comum de atividade rotineira são as rotinas de um laboratório de larvicultura, né? No caso aqui eu trago um exemplo de camarão, com quantidades de alimento de cada tanque e procedimentos de limpeza dos tanques. Então, quando eu chego, por exemplo, num laboratório de larvicultura, e essa imagem foi retirada de um laboratório aqui do Rio Grande do Norte, né? Então a gente observa aqui os tanques, nós observamos a origem da pós-lava, quantidade, estágio, nível de água, alguns produtos que são utilizados, e a gente observa aqui a alimentação. Então, o funcionário, e isso já foi especificado anteriormente, que fica responsável, por exemplo, de fazer a alimentação de todos os tanques, ele vai lá no quadro e observa, eu preciso utilizar, por exemplo, 45 gramas da ração de 2 em 2 horas. Tá? Então esse quadro ele vai identificar qual a quantidade de ração ele vai colocar e em qual tanque ele vai utilizar. Ele não vai ter que colocar ração todo dia? Exato, mas muitas vezes as quantidades inclusive podem mudar. Vejam só, nesse outro tanque a quantidade de ração já é menor. No tanque 23 são 40 gramas, no tanque 21 são 45 gramas. Então isso facilita o trabalho do seu colaborador. E a gente observa aqui, por exemplo, uma atividade rotineira também, é a observação do trato gastrointestinal de algumas pós-lavas. Você está fazendo a oferta de ração, depois de um tempo você observa como é que está o trato gastrointestinal desse animal. Se você observar uma grande quantidade de PLs com pouco alimento no trato, é porque a sua quantidade de ração ela não está sendo suficiente e é preciso fazer esse ajuste. Mas isso seu funcionário tem que saber, que de tantas e tantas horas ele tem que fazer uma amostra de observar como é que está o comportamento após larva. É uma atividade rotineira. Um outro exemplo que eu trago para vocês é estabelecimento de cronograma de limpeza, por exemplo, de long lines, ou no caso aqui, balsas de cultivo de algas. Vocês estão vendo que nós estamos passeando por várias culturas diferentes, nós já falamos de peixe, nós já falamos de camarão, e estamos vendo aqui a questão das algas. Então, é semelhante ao que nós temos na fazenda de peixe, tá? Só que é no mar. Então nós temos aqui, por exemplo, as balsas de cultivo de algas, e essas têm a necessidade de serem limpas sazonalmente, né? Toda semana, a cada 15 dias, vai depender do seu manejo. E aí, se você não faz essa limpeza, o que acontece? Algas epífitas vão aderir à alga que você está cultivando, pesa a estrutura, pode inclusive acontecer um afundamento dessa estrutura, mas o pior, né, as epífitas elas vão fazer com que a sua alga que você quer cultivar, por conta de sombreamento, tenha um desenvolvimento mais lento. Para evitar isso, é necessário fazer a limpeza. Então, novamente, digamos que você está trabalhando com cultivo de algas e você tem os long lines, tá? Vamos dizer que aqui seja a costa e aqui o oceano, né? E você tem suas fileiras de cultivo de algas. 1, 2,
3, 4 e assim vai. E você define, por exemplo, toda semana uma pessoa responsável, por exemplo, de uma associação, como é o caso da Associação de Marisqueiros aqui do Rio Grande do Norte, quem fica responsável por aquela limpeza das cordas de cultivo de alga. E aí você passa eventualmente pelo local para fazer uma conferência. E aí você chega e vê todas as fileiras com uma grande quantidade, por exemplo, de algas epífitas. E aí você pergunta, alguém não fez o serviço essa semana? Precisa perguntar a cada uma das marisqueiras quem era responsável pela limpeza? Não. Você vai no seu protocolozinho ou no seu quadro de avisos, onde tem dizendo a função de cada uma, e vê, por exemplo, estamos agora no mês de novembro. Quem era responsável pelo mês de novembro da limpeza? Ah, era a dona Zezinha. Você vai perguntar, por exemplo, a presidente da associação por que as algas não estão limpas? Não. Você vai diretamente na dona Zezinha e diz, Zezinha, por que as algas não estão limpas? Ah, professor, nós tivemos um problema com o barco, quebrou o barco, ou eu esqueci que era a minha vez, enfim. Mas a questão é, nós identificamos o problema, e nós identificamos a raiz do problema muito rapidamente. E nós conseguimos solucionar o problema muito rápido. Você diz, olha, se o barco está com problema, vamos resolver o problema do barco. Se você não lembrou que era você, agora você sabe. Vá lá fazer a limpeza. Estão entendendo qual é a função das atividades rotineiras? É estreitar a comunicação do colaborador com o serviço e mais do administrador com os colaboradores aí que estão trabalhando aí na atividade. Por último aqui, mais um exemplo de atividade rotineira. Por exemplo, avaliação da condição de muda de camarões antes de se programar uma despesca. Para quem já pagou cassinicultura, sabe que o camarão ele muda, né? O processo de crescimento ele se dá como? Ele joga aquela carapaça fora e vai enrijecer uma nova carapaça no processo de muda, né? Gerando aquela carapaça que a gente chama de ecdise. Só que quando o camarão está mole, entre aspas, como eu já comentei antes, o valor de mercado dele é muito baixo, sem contar que é mais complicado de você fazer a despesca. Então, existe uma forma de prever se o camarão está entrando ou saindo do período de muda. Primeiro, é o consumo de ração. Quando o camarão ele entra em muda e se seu viveiro estiver bem sincronizado, boa parte do viveiro vai mudar toda junta, tá? O consumo de ração diminui. Então, observando a planilha de arraçoamento, você acaba percebendo que ele vem comendo um tanto e em um determinado dia ele cai vertiginosamente o seu consumo, passa ainda um dia, no segundo dia volta a consumir, a partir do terceiro dia ele volta a consumir a mesma quantidade, muitas vezes até um pouco mais do que ele vinha consumindo. Por quê? Porque ele já enrijeceu sua carapaça e voltou a consumir a ração aí aceleradamente. Essa é uma forma. A outra forma é fazer uma avaliação in loco. Como é que eu faço? Faço igual esse rapaz aqui, ó. Pego a minha tarrafa, faço uma amostragem do meu viveiro, peguei os camarões aqui, ó, e vou avaliar o camarão. Como é que eu faço essa avaliação? Isso aí também vocês já aprenderam na disciplina de cassinicultura. E os que ainda vão fazer, vão aprender com a professora Karina como é que faz. Você tem o camarão separado em cefalotórax e abdômen. O camarão, quando ele está duro, você vai pressionar os somitos, né, ali do abdômen dele, para ver se eles estão enrijecidos. Se você conseguiu pressionar primeiro, segundo, terceiro somito e eles se encontram rígidos, ótimo, perfeito, o camarão está duro. Mas ele pode estar entrando no processo de muda ou, na verdade, saindo, que é o que nós chamamos de camarão blando. Então a gente faz uma classificação entre duro, blando e mole. Tá? O duro nós já vimos como é que é. O camarão está todo enrijecido, não tem nada flácido no camarão. O blando, o que acontece? Você pega na carapaça do animal, pressiona o primeiro somito, segundo somito, se ali você já conseguir sentir uma certa flacidez, é porque esse camarão está blando. Ele pode estar voltando da muda ou ele pode estar entrando em muda. E a gente tem como saber também isso. Tá? E o mole é o camarão mole, que você percebe totalmente mole a textura desse camarão. Como é que a gente sabe se o camarão está entrando em muda ou saindo em muda? Se nós fizermos avaliações consecutivas, eu digo em dias consecutivos, fez hoje, fez amanhã, fez depois da manhã, e nós observarmos que a quantidade de camarão duro aumenta, a de blando ela pode aumentar tendendo para diminuir, e o camarão mole vai diminuindo. O que é que acontece? Esse camarão ele está saindo da muda.
Mas se por algum acaso a quantidade de camarão duro começar a diminuir, a quantidade de blando aumenta e a quantidade de camarão mole aumenta também, então é porque esse camarão está entrando em muda. E você já sabe que não deve despescar nesse período, tá certo? Então, você pode estabelecer como uma atividade rotineira o seguinte: nosso camarão que nós vamos produzir na nossa fazenda virtual vai ter quanto de peso? 12 gramas. Então, quando chegar em 10 gramas, por exemplo, você começa a fazer, ou 11 gramas, a avaliação do camarão para observar quando é que ele está entrando ou não em muda. Via de regra, pessoal, se você tem um bom controle da sua alimentação e um bom contato com o seu arraçoador, ele já vai dizer para você: olha, o camarão tem muita casca nas bandejas, ou então na tela de drenagem a gente está observando muita casca, então você já sabe quando o camarão está entrando em muda. Esse procedimento de rotina de avaliação de camarão a gente tinha muito quando trabalhava com exportação. Hoje, com o camarão indo para o mercado local, né, nacional, esse procedimento ficou um pouquinho em desuso, mas ainda pode ser utilizado porque é uma boa ferramenta aí de observação de como está a condição do seu viver em relação à muda do camarão. É muita coisa, né, pessoal? Então, assim, esses foram só 4 exemplos de atividades rotineiras. Eles são únicos? Não, existem diversos outros. Por exemplo, no cultivo de ostra, você tem como atividade rotineira, por exemplo, observação dos travesseiros e limpeza dos travesseiros. Com o cultivo, por exemplo, de peixe em viveiro, você tem como atividade rotineira coleta de dados de qualidade de água, temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Enfim, se a gente começar a falar de atividade rotineira aqui, exemplificativa, a gente vai até amanhã. Mas eu só quero que vocês entendam, tá, qual é a principal função dessas atividades rotineiras. É você conseguir, no momento de um problema, identificar a fonte de origem do problema e solucionar o mais rápido possível. Tá? Então, a maioria dos procedimentos, pessoal, deve ser inicialmente explicado, tá? Procedimentos rotineiros ou não, e, se possível, demonstrados ao seu colaborador. Tá? Contudo, o registro escrito, tá, deve ser feito e afixado em local de boa circulação para que não haja dúvida de como e quem deve fazer cada atividade. Então, se você está solicitando que o seu funcionário faça, por exemplo, um arraçoamento de um tanque berçário, o que é que acontece? Você nunca deve partir do pressuposto que alguém sabe fazer determinada atividade. O que é que você deve fazer? Explique sempre o que você deseja que seja feito e peça para a pessoa que vai executar a atividade que ela explique novamente para você qual atividade vai ser feita e como ela vai fazer. Isso é uma dica muito importante de quem já esteve no campo. Por quê? Na hora que você passa a informação para um colaborador e ele simplesmente balança a cabeça, pode ser que ele não tenha entendido nada, mas ele, por vergonha, por receio ou por alguma outra coisa, ele simplesmente não falou para você. Então, na hora que você passa a informação, você solicita uma missão, como eu digo, e você pede que ele lhe explique, né, o que ele vai fazer. Se ele não tiver entendido, ele não vai conseguir explicar. E se ele tiver entendido errado, ele vai lhe explicar errado. Tá? Então, um exemplo bem simples mesmo. Arraçoamento de um tanque berçário de camarão, aqueles redondos. Você chega e diz: olha, você vai ter que colocar a ração de 2 em 2 horas, começando aqui pela ração em pó. E aí você pergunta: como é que vai ser feito? A pessoa vai dizer: vou botar de 2 em 2 horas, ração assim assim. Tá, faça. Na verdade, melhor, você chega assim: olhe como eu devo fazer o arraçoamento. E aí você distribui a ração bem homogênea por todo o tanque. Por que é importante isso? Porque pode ser que o funcionário ache que simplesmente jogar a ração toda aqui em um determinado ponto seja suficiente. E na verdade não é. Então, você não deve nunca partir do pressuposto que aquela pessoa sabe fazer aquilo que você quer. Explique o que você quer, peça para a pessoa explicar novamente para você e confira, na verdade, se possível, né? Na verdade, se possível, faça na frente do seu funcionário ou do seu colaborador aquela atividade para que ele veja como é que é feito. Tá bom? Hoje foi uma aula um pouquinho mais rápida, né, compensando a nossa última aula que foi bem mais longa. E aí com isso a gente encerra a fase de implementação. Na próxima aula nós vamos continuar ainda no tópico 1 e nós iremos iniciar a última fase,
que é a fase de controle na elaboração dos projetos aquícolas, ok? Então, como de costume, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, que mais tarde tem mais matéria para vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.